Bem-vindos ao canal Super Dicas WD. Aqui colocamos dicas que vai te ajudar no seu dia a dia. Nessa série de vídeos estamos falando sobre informática básica para concursos e nesse estamos falando sobre fundamentos da computação e conceitos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Se imagine uma sala cheia de papéis, números e informações que precisam ser organizadas para tomar uma decisão. Esse é o papel do processamento de dados no universo da computação. Transformar dados brutos em informações úteis para resolver problemas ou tomar decisões. O processamento de dados segue um fluxo básico que chamamos de ciclo de processamento. Esse ciclo é dividido em 3 etapas principais: entrada, processamento e saída. Entrada de dados. A entrada é o momento em que os dados chegam ao sistema. Esses dados podem vir de diversas fontes, como teclado, sensores, scanners ou até mesmo de outros sistemas computacionais. Por exemplo, ao digitar uma planilha no Excel, os números que você insere são os dados de entrada. Processamento. Aqui ocorre a mágica. O processador, ou CPU, analisa os dados, realiza cálculos, toma decisões e transforma a entrada em algo significativo. Imagine uma calculadora. Quando você digita 2 mais 2 e aperta G igual a, o processador faz o cálculo e fornece o resultado. Saída. A saída é o momento em que o resultado do processamento é apresentado. Ele pode ser exibido em um monitor, impresso em um relatório ou enviado para um banco de dados. Por exemplo, na calculadora, o número 4 que aparece na tela é a saída. Mas como diferenciamos dados de informação? Dados são elementos brutos e sem contexto. Por exemplo, 12, 8, 45 são apenas números sem significado imediato. Informação é o dado processado e colocado em um contexto que faz sentido. Se você souber que esses números representam idades de pessoas em uma sala, eles se tornam mais relevantes. Outro conceito essencial no processamento de dados é o ciclo de vida dos dados. Esse ciclo representa o caminho que os dados percorrem em um sistema, desde a coleta até o uso final. As etapas são: coleta, onde os dados são obtidos de fontes confiáveis. Armazenamento. Os dados são guardados para serem utilizados posteriormente. Processamento, onde ocorre a análise e manipulação. Disseminação. É a distribuição ou uso da informação gerada. Processamento manual versus mecânico versus eletrônico. O processamento de dados pode ser feito de diferentes formas. Manual. Feito por pessoas sem a ajuda de máquinas. É mais lento e suscetível a erros. Mecânico, realizado por máquinas simples, como calculadoras mecânicas. Eletrônico, feito por computadores e sistemas avançados que garantem maior velocidade e precisão. O conceito de processamento de dados é fundamental para entender como os computadores operam e como as informações que utilizamos diariamente, como relatórios, gráficos e dashboards, são produzidas. Em concursos, é comum encontrar questões que abordam o ciclo de processamento ou que pedem para diferenciar dados e informações. Agora vamos praticar com alguns exercícios. Qual das opções abaixo representa corretamente as etapas do ciclo básico de processamento de dados? Armazenamento, entrada, saída. B, entrada, processamento, saída. C, coleta, armazenamento, disseminação. D, entrada, saída, armazenamento. E, processamento, disseminação, coleta. A resposta correta é a letra B. Entrada, processamento, saída. O ciclo básico de processamento de dados é composto por 3 etapas principais: entrada, recepção de dados; processamento, manipulação e transformação dos dados; e saída, apresentação dos resultados. Essa sequência é essencial para a operação de sistemas computacionais. Segunda questão: qual das alternativas abaixo define corretamente o conceito de dados? A. Dados são informações organizadas e contextuais. Dados são elementos brutos e sem significado imediato. C. Dados são os resultados do processamento computacional. D. Dados são as saídas geradas pelo ciclo de vida dos sistemas. E. Dados representam decisões tomadas pelo processador. A resposta correta é a letra B. Dados são elementos brutos e sem significado imediato. A explicação é: dados são elementos não processados, como números ou letras sem contexto. Somente após serem processados e contextualizados, eles se tornam informações úteis. Questão 3. Durante o processamento de dados, a transformação ocorre na seguinte etapa: A. Entrada. B. Processamento. C. Armazenamento. D. Disseminação. E saída. A resposta correta é a letra B. Processamento. A explicação é: a etapa de processamento é onde os dados brutos são manipulados, analisados ou transformados em algo significativo, como cálculos ou operações lógicas realizadas pela CPU.
Questão 4. Qual das seguintes características é exclusiva do processamento eletrônico? A. Dependência de cálculos realizados manualmente. B. Uso de calculadoras mecânicas para operações básicas. C. Alta velocidade e precisão no processamento. D. Necessidade de intervenção humana constante. E. Capacidade limitada de armazenamento de dados. A resposta correta é a letra C. Alta velocidade e precisão no processamento. A explicação é: o processamento eletrônico utiliza computadores para realizar operações com alta velocidade e precisão, diferentemente dos métodos manual e mecânico, que são mais lentos e propensos a erros. Questão 5. No ciclo de vida dos dados, a etapa de disseminação refere-se a: A. Obtenção de dados de fontes confiáveis. B. Transformação dos dados em informações úteis. C. Distribuição ou uso da informação gerada. D. Armazenamento temporário para processamento futuro. E. Exclusão dos dados após processamento. A resposta correta é a letra C. Distribuição ou uso da informação gerada. A explicação é: a disseminação é a etapa final do ciclo de vida dos dados, onde a informação gerada é compartilhada ou utilizada, como em relatórios ou exibição em dashboards. Questão 6. Qual das opções abaixo exemplifica corretamente a diferença entre dado e informação? A. Uma lista de números armazenada em um banco de dados é uma informação. B. A soma de dois números exibida na tela é um dado. C. Um relatório que organiza valores financeiros é uma informação, enquanto os valores brutos são dados. D. Dados são sempre mais úteis que informações no contexto computacional. E. Não há diferença significativa entre dados e informações. A resposta correta é a letra C. Um relatório que organiza valores financeiros é uma informação, enquanto os valores brutos são dados. A explicação é: dados são valores não processados, enquanto informações são os dados organizados e contextualizados para oferecer significado ou utilidade. Deixe seu like e clique neste vídeo ao que está aparecendo agora para continuar para o próximo tópico: a arquitetura de von Neumann. Você também poderá acessar todos os vídeos sobre informática básica para concurso na playlist sobre esse assunto no nosso canal.